Bom dia, meus amados. Agradecendo a Deus por mais este dia que o Senhor nos dá e querendo sempre tornar proveitoso cada momento que o Senhor nos permite, apreciando sempre a palavra do Senhor, porque ela sempre trará para cada dia e na medida em que nós busquemos dela uma informação santa, né, que provém do Senhor e que certamente nos orientará sempre sobre aquilo que devemos viver em todo o tempo e os alertas, né? A palavra cumpre uma função muito importante que é nos alertar de certos perigos, por assim dizer, mas porque no tempo que se vive hoje há muita coisa errada que está sendo ensinada, que está sendo pregada e as pessoas hoje não estão muito preocupadas em observar a palavra do Senhor. Hoje se fala muito, se escuta muita pregação de muita coisa, se vê muitas manifestações que são confusas, porque o homem hoje ele se dá a liberdade de criar, né? De criar maneiras de conquistar as pessoas para que elas possam permanecer na sua igreja e eles vão criando meios, né, para que as pessoas elas façam parte. Mas é importante, irmão, que nós sempre observemos o que a palavra nos ensina. Não seja apenas um cristão da igreja, sabe, de olhos fechados, de mente fechada. Não. Nós temos que estar na igreja, sim. É importante compartilharmos com os irmãos, mas a nossa vida ela deve ser vivida propositalmente. E toda a palavra do Senhor, irmão, toda palavra, todo o evangelho, ele cumpre propósito na nossa vida. Por isso que nós devemos observar sempre, devemos estar atentos, examinando, porque ela sempre nos ajudará a compreender as coisas, a desenvolver uma vida sempre de maneira consciente, sabendo exatamente o que devemos fazer, mas tendo sempre cuidado das coisas que hoje chegam até a gente, das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente vê, de como a igreja hoje ela tem perdido a espiritualidade, tem perdido a santidade. A igreja hoje ela vive muito em função de coisas materiais, vive em função de shows que muitas vezes as igrejas fazem, preparam para de alguma maneira te conquistar. Mas a verdade, irmãos, é que Cristo nos deixou o seu evangelho. E é por este evangelho que nós devemos sempre estar nos encaminhando ao Senhor e desenvolvendo a nossa vida conforme o Senhor espera. É por este evangelho que toda a informação virá até nós e toda a capacidade necessária o Espírito nos dará, sempre fundamentado nos princípios de Cristo. Sempre o Espírito trabalhará na nossa vida exclusivamente em função dos princípios de Cristo, porque é por eles que nós podemos adquirir a condição necessária, irmãos. Eu falo estas coisas e muitas vezes eu posso ser repetitivo, mas é porque nós devemos estar atentos e porque nós devemos entender o porquê de cada coisa, porque eu devo conhecer a verdade, porque eu devo me aprofundar examinando ela, porque eu devo pedir sempre o direcionamento do Espírito, porque a minha vida só chegará a Deus, só chegará em salvação se eu aprender a examinar esta verdade
permitindo que o Espírito sempre me dê o entendimento, o discernimento e me capacite para eu poder viver esta verdade. Então, eu estou sendo encaminhado e eu chegarei lá, porque tudo o que eu necessito o Espírito me dará. A palavra do Senhor muitas vezes dá a impressão de que é sempre a mesma, mas não é. Sempre há um alerta, sempre há um perigo, porque o diabo usará contra nós todas as possibilidades possíveis, todas as fraquezas que há em nós, tudo que ele vê que pode usar contra nós para que nós sejamos desviados do propósito de Cristo, ele usará. E é por isso que o Espírito trabalha tanto, para que nós sejamos aperfeiçoados e possamos ser levados ao pleno conhecimento de Cristo, para que possamos, compreendendo a verdade, desenvolver uma vida de maneira correta. Nesta manhã, irmãos, eu meditando na palavra, o Espírito falava para mim a respeito deste conselho que Cristo dá em Apocalipse a João, quando ele começa a lhe revelar este tempo do Apocalipse. Jesus fala para João para escrever 7 cartas, e em cada uma das cartas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. E muitas vezes, quando você começa a refletir sobre isto, nem sempre se entende de que maneira, como eu ouço a voz do Espírito. Quando eu ouço a voz do Espírito? Irmãos, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O que ele está nos dizendo, irmãos, é que o Espírito já está na palavra. Ele já faz parte, e quando nós começamos a meditar nela, quando começamos a examinar, é o próprio Espírito que começa a nos dar o entendimento. É ele que começa a falar. E se você tiver fé, e se você tiver uma intimidade maior com o Espírito, você vai ouvir a voz. Mas se você não tem tanta fé, o Espírito, através da própria palavra, ele estará falando com você como um professor que vai te ensinando, que vai te ajudando a entender, a compreender o sentido do seu Evangelho, do Evangelho de Cristo. Por isso que quanto mais meditamos nela, quanto mais nos adentramos na verdade, o Espírito sempre terá a opção de estar falando. E muitas vezes você estará, talvez, dormindo, você estará caminhando e chegará na tua mente uma informação ou um esclarecimento daquilo que você estava meditando e que às vezes você não entende, mas de repente essa resposta que você necessita chega na tua mente, e às vezes Deus até usa alguma pessoa, algum irmão, sabe, alguém, para te ajudar a entender aquilo que você precisa saber. Ele, de muitas formas, ele agirá, mas ele vai te responder. Mas na medida em que os teus ouvidos estejam atentos. Porque Jesus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala às igrejas? Porque nem todos, e ele não está falando do ouvido físico,
Ele está ouvindo, ele está falando daquelas pessoas que verdadeiramente desejam conhecer a verdade, daqueles que desejam aprender, discernir, daqueles que realmente desejam ter uma vida com Deus. Então Jesus diz: quem tem ouvidos, né? Porque tem gente que tem ouvidos, mas não ouve, não quer ouvir, não quer ouvir. E o tempo que se vive hoje é um tempo extremamente difícil por causa disso. Veja o que diz a palavra de Deus, irmão, 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 3, irmãos, veja como é interessante a gente refletir sobre a verdade, porque ela sempre vai nos revelar coisas. E no tempo que hoje vivemos, ele diz assim: olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo que hoje estamos vivendo, irmãos, é um tempo muito confuso, porque, infelizmente, o diabo se adentrou em muitos lugares, nas igrejas e na vida de muitos líderes espirituais, mudando a visão espiritual que Deus queria realmente trabalhar na sua igreja. E hoje, infelizmente, se prega muitas mensagens que são erradas, que não condizem com o propósito do Senhor. Irmãos, Jesus chamou a sua igreja para santificação. Esse é o objetivo, para santificação, para ser edificada, para adquirir o pleno conhecimento de Cristo, para adquirir a estatura do varão perfeito, para que ela pudesse desenvolver uma vida santa, de acordo com aquilo que o Espírito lhe dá a cada pessoa. O entendimento, o discernimento, a capacidade de desenvolver o ministério. Mas o objetivo sempre foi santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós vemos hoje pessoas que simplesmente fecharam seus ouvidos para o Senhor, fecharam seus ouvidos para a verdade, como diz a palavra de Deus, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo que está se vivendo hoje é um tempo delicado, perigoso, por isso que é tão importante estar sempre dando ouvidos àquilo que o Espírito nos fala. João, irmãos, Evangelho de João 14, 26. E o Senhor vos enviará o Espírito Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Que coisas, irmãos? Tudo que necessitamos para ser salvos. Tudo que necessitamos com este único propósito, irmãos, de alcançar a nossa salvação. O Espírito nos foi dado para isso, para adquirir toda capacidade, toda condição que nos permita nos adentrarmos no reino de Deus, num estado de santidade. É Ele que opera sobre nós o aperfeiçoamento, a semelhança com Cristo. E é por isso que devemos dar ouvidos a Ele. Devemos refletir sempre, em todo o tempo, meditar na palavra, observar ela, porque o Espírito, por ela, falará ao nosso coração, à nossa mente. O que eu falo, irmão, se você tiver fé, muita fé, o Espírito simplesmente falará e você ouvirá
ouvirá a voz do Senhor. Isso é conforme a fé de cada pessoa. Mas se você tiver fé para crer na palavra, cada vez que você está meditando nela, todo entendimento que vem à tua vida é o próprio Espírito que está te dando. É o próprio Espírito que está falando ao teu coração, na tua mente, e está te ajudando a compreender o sentido dela. É o Espírito, irmãos, que abre nosso entendimento. É o Espírito que nos discerne. Por isso que Jesus nos aconselha a dar ouvidos. Por quê? Porque Ele é o responsável de direcionar a Igreja de Cristo em salvação. Toda a informação o Espírito nos dará. Você quer? Porque muita gente, o que eu falo, muita gente vai na igreja, mas nem presta atenção. Ela está preocupada com tantos outros propósitos. E o Espírito nem sempre fala na igreja, irmãos. Nem todas as igrejas hoje têm um Espírito. Mas a palavra é uma só. O Evangelho de Cristo é um só. E se você se voltar ao conhecimento dele, com o propósito de aprender, de receber do Espírito a resposta que você necessita, o Espírito te dará. Se houver fé, o Espírito te dará todo o entendimento e a tua vida será vivida de maneira correta. Não pense de outra forma, irmãos. Não pense de outra forma. Eu sempre serei repetitivo nas coisas que Cristo nos ensina. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se você não conhecer a verdade, que é a palavra, se você não der ouvidos ao Espírito, que Ele é o responsável de te ensinar, de te ajudar a compreender as coisas, de te dar o discernimento que você necessita, você jamais poderá viver uma vida de maneira correta para o Senhor, vivendo para cumprir a sua vontade, vivendo para cumprir o propósito do teu chamado. Você jamais, porque tudo o que nós necessitamos, somente Ele, somente o Espírito pode nos dar. Não se iluda, não se engane a si mesmo. Nós vamos na igreja e um pastor prega a palavra. E se você não conhecer a verdade, se você não tiver discernimento espiritual, muitas vezes você dirá amém para coisas que você não entende. Você dirá amém para coisas que você não sabe se é certo, se é errado. É por isso que nós necessitamos dele. Porque nós devemos receber aquilo que convém. E o que não convém temos que deixar passar. Mas somente o Espírito nos discerne a esse ponto. Nós, quando recebemos o Espírito, irmãos, Deus nos dá a liberdade de julgar a palavra que vem sobre nós. Não as pessoas, não os pastores, mas a palavra que se prega. Nós temos que examiná-la, temos que julgar ela e saber se ela é verdadeira ou não, se está dentro do propósito de Deus ou não, se ela cumpre realmente o objetivo.
de santificar, de edificar, de aperfeiçoar. Está cumprindo o objetivo de permitir que o Espírito, por ela, possa transformar tua vida, possa te levar a refletir sobre a tua vida. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem que nos constranger, porque sempre por ela vamos ter uma percepção muito clara o quanto nós somos pecadores e o quanto nós necessitamos do Senhor. A palavra, ela tem que cumprir o propósito para o qual ela foi falada. Por isso que toda palavra que vem do Senhor, ela é proposital para o nosso bem. É para que nós possamos entender a necessidade que temos de Cristo, a necessidade que temos da ação do Espírito sobre a nossa vida. Porque só por Ele nós alcançaremos a nossa salvação. Esteja atento, irmãos. O tempo que se vive hoje são tempos difíceis. Não se iluda com qualquer coisa, com qualquer palavra. Até os louvores você precisa examinar. Precisa entender o que se está dizendo, o que se está cantando, o que se está louvando. Qual é o conteúdo? Seja da palavra, seja do louvor. Temos que ter discernimento, irmãos. Discernimento espiritual. Coisa que somente o Espírito pode nos dar. Por isso que Ele nos foi deixado. Porque só por Ele, irmãos, receberemos toda a condição necessária para alcançar a nossa salvação. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, diz a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito fala. O Espírito, ele é dado pessoalmente, intimamente, para que você aprenda a se relacionar e para que tudo o que você necessita receber dele, ele possa te dar. Por isso, se ele está na tua vida, então se relacione, fale, busque, peça. Ele quer te dar. Mas parta sempre de um princípio, irmãos, que somos nós que necessitamos. Somos nós que precisamos aprender a nos relacionarmos com o Senhor através do seu Espírito. Certamente Ele nos dará. Veja como diz a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Espírito está pronto, irmãos. Somos nós que devemos estar buscando aquilo que necessitamos, tendo nossos ouvidos muito abertos, sempre prontos para ouvir, sempre prontos para ouvir. Necessitamos dele. E ele tem esta capacidade. E ele quer nos dar. Se esta mensagem, irmãos, eu falo cada dia, de alguma forma te ajuda a refletir sobre a tua vida cristã, e você entende que isto pode ajudar outras pessoas, então compartilhe. Tem total liberdade. É para que chegue a quanto mais pessoas, melhor. O que importa é a mensagem, o que importa é o conhecimento da verdade. Para que sejamos livres, para que não sejamos escravos de coisas que não conhecemos ou não entendemos. Amém, irmãos? Tenham um bom dia. Deus abençoe.